Mais um podcast na Kombi. Esse vai inspirar você que tem vontade de estudar fora do país. Tá achando aí, tô pensando, tô vendo o que eu vou fazer. Esse aqui vai te inspirar, né, Sara? Bem, gente, ouvir o testemunho da Sara. É isso aí. E você aí, vai se inspirar muito. Vem ver com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje eu estou aqui com a Sara Naamá, acertei o nome dela, né? Que vai contar sua experiência, sua trajetória de vida, porque você vê ela assim novinha, mas ela tem muita coisa para contar, não é, Sara? Seja bem-vinda ao nosso podcast, uma alegria estar recebendo você aqui. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, quem é a Sara Naamá, e já explicasse o que você estava explicando, a questão do Naamá também, né? Ah, sim. Oi, gente. O meu nome é Sara Naamá, tenho 32 anos. Quase ninguém sabe quando eu falo assim que é nome composto, acha que é sobrenome. Tinha um professor que perguntava, você é judia? Você é judia? Mas é sobrenome, era uma concubina de Salomão, irmã de Tubal-Caim. A gente até brincou assim, nunca vi na Bíblia. Mas eu realmente também procurar. não sei. Tá lá, vira e mexe, alguém manda, eu achei seu nome na Bíblia. Mas eu nunca memorizo onde que tá escrito. Mas eu sei que é bíblico, sim. Mas eu gosto do meu nome. É bem diferente. E você nasceu aonde? Como que foi sua infância? Eu sou de Barueri mesmo, nasci em São Roque, mas eu sou de Barueri. E minha infância sempre foi muito humilde, né? Porque meu pai tinha 3 filhos, só ele trabalhava. Não teve assim um nível superior, então trabalhava muito serviço, sempre CLT, mas ganhando muito pouco. Sou a do meio de 2 irmãos. Oh, meu Deus, sofre ou manda? As duas coisas, né? É do meio, mulher, né? Então é bem mimada mesmo. Mas nós fomos muito felizes, né, na infância. Nós sempre fomos cristãos. Meu pai aceitou Jesus depois de uns 12 anos que minha mãe era cristã. E a gente nunca saiu dos caminhos do Senhor, né? Nós somos 12 anos de uma igreja e mudamos para a Assembleia, né, que foi onde a minha mãe se converteu. E a gente nunca saiu de lá. E foi onde meu pai aceitou Jesus também. E a gente está até hoje lá no Jardim Silveira. Legal, legal. E a sua parte de estudos, quais escolas que você frequentou? Eu fiz o ensino fundamental e infantil todo em escola pública. No ensino médio eu fiz o ITB, fiz administração de empresa. Olha, mais uma que passou pelo ITB, gente. Você também estudou no ITB? Sim. Muita gente passou pelo ITB, né? Era o auge, nos anos 90 e 2000. Sim. Conheço muita gente que fazia questão de fazer o ensino médio e o técnico junto. Sim. Eu não me arrependo, né? Hoje eu faria só o ensino médio, mas só porque eu não fui para a área administrativa, Sim. Eu fui para a área da saúde. Eu também fiz um curso que também não tem nada a ver com Mas assim, não mudou assim a minha vida como se eu tivesse seguido a área administrativa como algumas pessoas foram. Mas foi bom, né? Nunca é demais conhecimento. Isso. Tinha muito professor, a gente tinha 20 matérias, nem universitário tinha tanta matéria. Exato. Mas valeu muito a pena. Eu nunca achei que ia dar certo, né? Fazer um curso técnico com ensino médio. E querendo ou não, é assim, né? É a oportunidade que o jovem tem de pelo menos saber se gosta ou não da área. Né? Que tem gente que faz o técnico nessa área e depois vai para uma outra graduação, nada a ver. Mas pelo menos teve essa oportunidade, né? Exato, porque é um curso que se você fosse fazer à parte, seria 1 ano e meio, né? Sim. Que é o técnico, 1 ano e meio, 2 anos. Mas é bom para isso. Você e já insere ali no mercado de trabalho, dependendo se a pessoa se identificar, né? Faz o nível superior. Mas no curso superior, você foi para que área?
eu fui para a área estética, né? Assim que eu saí do ensino médio, eu já fui fazer uma faculdade. Aí fiz estética, né? 3 anos. Terminei com 21, eu acho. 18, 19, 20, 21. Acho que 21. E terminei, graduei. Mas eu queria trabalhar com médicos, né? E aí nunca descansava. Ficava pensando nisso. Poxa, meu pai investiu tanto. Meu pai queria muito que eu abrisse um lugar para atender. E eu ficava, tá pouco. Tudo tinha que ter um médico envolvido, sabe? Entendi. Porque era muito invasivo, porque Conta dos procedimentos mesmo, né? a estética não era permitida para muita coisa e tudo mais. E aí não eu ficava à muito toa, frustrada, né? Porque a gente vê, por exemplo, recentemente, pessoas que até falecem. Às vezes o pessoal fala assim, é um procedimentozinho. Não, realmente. A gente passa a entender a importância, né? Que não é só passar um produto, né? Tem todo um exame por trás, ver se o paciente tem aquela indicação. E aí eu fui atrás, né? Fiquei pensando assim, não, vou voltar pro cursinho. E fui totalmente assim, terminei o ensino médio, fui pra graduação, aí ia voltar pro cursinho. Sendo que normalmente as pessoas saem do ensino médio, faz cursinho, passou na pública. Mas eu tava feliz com aquela decisão, né? Aí, acho que com uns 24, 25, fui fazer cursinho. Aí nunca passei, assim, nas faculdades. Nem ia muito bem. Nunca fui inteligente, assim, sabe? Eu era estudiosa. Não, estudiosa também não era, não. Eu era esforçada. Uhum. Né? Que precisava passar de ano. Que é a média dos estudantes de hoje em dia, né? Esforçados. Esforçados, querem mudar a vida através da educação, mas não tem, acho que de repente, por reflexo do ensino fundamental, não tem toda essa base para chegar de repente numa graduação num nível assim legal. Eles têm que correr atrás. E fora que a ideia de quem faz o ensino médio acaba logo, pelo amor de Deus. Tá cansado. Porque ele vem de ensino infantil, fundamental, aí chega no ensino médio empurrando com a barriga porque só quer terminar. Só que quando você tem uma motivação, né, alguma coisa, um objetivo, você se esforça porque tudo depende do ensino médio. É isso mesmo. Entrar numa pública, entrar num concurso muitas público. vezes a gente só toma consciência disso depois que a gente passou por ele, né? Eu mesmo. E aí a gente fala assim, não, gente, presta atenção no ensino médio, foca, se dedica. Exato. Não. Aí depois você fala lá, cadê meus livros? Cadê meus livros? Exato. Aí já não tem mais o professor para te dar aquela ajuda, né? É verdade. E aí você decidiu ser médica. Aí eu queria ser médica, né? Não contei pra ninguém, né? Até porque foi aquele sentimento assim de... E agora, por onde eu começo, né? Já que eu pulei as etapas de... Normalmente a pessoa faz cursinho, aí faz a faculdade. Não, eu já tinha feito uma faculdade, já tinha trabalhado, aí eu ia começar de volta. Só que meu pai achava que eu deveria investir na estética, né? Abrir uma sala mesmo de atendimento, com o que eu era apta para atender, até onde eu podia. Eu até fui, uma época, eu tinha uma sala de atendimento, atendia como balconista de uma farmácia, vendia algumas coisinhas, né? Tipo prata. Mas ainda não estava satisfeita, não era aquilo. E aí... comecei a juntar um dinheiro para fazer um cursinho bom, assim, específico de medicina, né, Sim. Integral, e ficar tranquila financeiramente, assim, não como é que eu vou pagar amanhã e tal. Então eu juntei um bom dinheiro nos atendimentos, na venda das pratas, era atendente de farmácia. Já estava direcionada ali. E aí eu achava que aquele dinheiro que eu tinha juntado era para fazer um cursinho top e tal. Só que aí Deus mudou todos os planos, né, eu fui para lá na Rússia. Aleatoriamente. E como que foi esse parar lá na Rússia? Como que foi essa escolha? Como que foi esse processo? Não, então, tinha uma amiga que morava na Argentina e ela incentivava muito, vem pra cá, faz a UBA, é de graça, você não precisa pagar, você faz 1 ano de espanhol, tem amigas que tá precisando de alguém para dividir apartamento. Aí eu fiquei, meu Deus, sou eu então, né? Conversei com essa amiga que ia dar tudo certo, já tava tudo encaminhado assim, né? Só que eu
Aí ficou isso na minha cabeça. Então agora o dinheiro vai ser para isso. Eu vou falar com meu pai. Para estudar fora. Vou fazer medicina na UBA, vou embora. Só que não foi assim, né? Eu tinha uma cliente de pós-operatório. Aí ela comentou que tinha uma estudante de medicina que fazia estágio no hospital dela, no hospital que ela trabalhava. E aí ela começou a falar: Sara, vai, fala com ela, manda mensagem para ela, para você saber mais, né, sobre como funciona, para ir para lá. Aí eu falei: ai, Vilma, sério? Aí ela: sim, fala com ela. Aí ela passou um número, fiz só umas perguntas básicas assim, né? Ela falou quem era a assessora, aí eu entrei no site deles, dei uma pesquisada, vi depoimento de quem tinha se formado lá e esqueci. Vida que segue. Aí um dia eu sonhei, né? Eu sonhei que eu tinha entrado no site e quando eu tinha entrado a primeira vez não tinha nada de inscrição aberta, nem nada. Aí quando eu entrei no site estava lá, inscrições abertas. Eu tinha sonhado na noite anterior que estava escrito inscrições abertas. Aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site. Aí estava lá, inscrições abertas. Aí eu entrei, aí eu fui na parte de documentação, tudo que precisava, quanto precisava por mês, quanto que precisava inicialmente. Nossa, pesquisei tudo. Cada documento deles lá que eles postaram, eu abri todos e fui olhando um por um, assim, vendo as possibilidades, né? E aí, começou a ficar animada. Não, eu fiquei super animada. Eu fiz tudo sozinha, né? Sem meu pai saber. Fui na entrevista com a assessora. Foi minha mãe. E aí eu saí de lá super animada. A gente voltou de Uber e parecia que já tinha dado certo, né? A mulher ainda ia dar a resposta, porque eles avaliam o perfil, né? Ela conversou muito sobre e se seu pai ficar desempregado, já que ele é a única pessoa que mantém a casa. Eu não sabia responder nada dessas perguntas, porque eu tava tão feliz animada, que parecia assim que era... Por que essa mulher tá perguntando isso se eu vou? Não, tá querendo jogar areia aqui no meu sonho? Mas aí quando veio a resposta, eu tive que falar pro meu pai, né? Eu falei: ó, pai, eu tenho tanto, dá pra eu ficar um ano tranquila, né? Sem você precisar me ajudar. Aí ele falou: e aí, depois de um ano, você vai voltar? Né? Porque ele não ia me ajudar. Aí eu fiquei bem triste e mesmo assim eu fiz todo o processo, toda a documentação médica, tudo que eles pediram, todos os exames, o pagamento da assessoria, tudo. O primeiro semestre eu paguei inteirinho. E aí meu pai teve uma coisa assim no aeroporto, né? Até uns dias antes eu tive um problema com toda a documentação ia ser assinada por uma médica, né? E ela se recusou a assinar. E aí eu fiquei sem chão, né? Porque eu não tenho assim, não venho de família de médicos, não tenho conhecidos médicos. E aí o pastor Paulo ainda era secretário da saúde. E aí eu consegui que um médico assinasse, aí deu tudo certo. Aí no aeroporto, quando meu pai viu mais de 60 alunos indo, nossa, aquilo mudou assim. Mexeu com ele. Mexeu. E aí tudo mudou. Um pastor foi na minha casa, sem saber que eu ia, né, e tal, e conversou: nossa, é de Deus, eu tenho certeza, o dinheiro vai vir de tal lugar. E Deus foi preparando todas as coisas, né, diante de todas as dificuldades que nós passamos. E, de fato, quando a mulher perguntou assim: e se seu pai ficar desempregado? Seu pai ficou? No fundo, eu não dei muita importância, porque o meu pai nunca tinha ficado. Meu pai saía de uma obra para outra, de uma obra para outra. Meu pai nem tirava férias. E aí aconteceu. Em 2019, meu pai ficou desempregado, o dólar ficou o mais caro possível e eu pagava em dólar. Então, tudo que não aconteceria, aconteceu naquele ano. E Deus preparou todas as coisas, assim, né? Deus deu a ideia da minha mãe vender verdura, minha mãe vendia verdura, tempero, Juju Gourmet, tanta coisa, bolsa. Minha mãe vivia nos postos de saúde vendendo para todo mundo as verduras, nos condomínios. Foi assim. E você teve alguma bolsa do governo ou não? Não, não tive. Apesar de ser uma faculdade pública, Nem ela é incentivo paga. do governo brasileiro? Não, também não. Nenhum recurso extra, assim. Tudo meu pai que pagou mesmo. E depois de um tempo, né, meu pai vendeu um terreno que eu tinha e aí foi ajudando, né, a me manter lá, a pagar a mensalidade, que na verdade é o semestre, né, você paga o semestre, você pode pagar dividido, mas paga sempre janeiro e setembro.
Agora vamos abrir um parênteses aqui para tirar um foco um pouco da educação, só um pouquinho, a gente já volta. Mas como é chegar num país que você não conhece, que você nunca foi, É verdade. que você não fala a língua, que você, assim, sabe falar alguma coisa em russo? Agora você Algumas. fala um monte de coisa, Agora né? eu falo algumas. Mas quando você foi, você não falava nada. Nada, não sabia nem como era obrigado, sim, Então, não. assim, ó, esse ser sai do Brasil, atravessa o mundo, vai para a Rússia estudar. E lá as aulas, elas são dadas em quê? Eu Em que escolhi em língua? inglês. Em inglês. E você era... Não, não era fera não. Mas voltando, né, antes de falar disso, eu acho que tudo cooperou porque eu não fui com muita expectativa, assim, igual eu via gente que foi. Gente que criou blog, gente que criou canal, gente que tinha conhecido, gente que, eu já tenho fulano, ciclano lá me esperando. E frustrou, não se adaptou com o estilo da faculdade, com o clima, achou a cidade muito feia, não gostou da comida, foi embora. E eu não, né? Pra mim era tudo novo, eu não Era uma conhecia aventura. ninguém. Era a minha primeira viagem internacional, era a minha primeira vez viajando de avião. Então, assim, a minha emoção, ela começou desde a viagem de avião, né? Até ir para um São país que eu quantas nunca... horas? Eu fui até a primeira vez, eu não vou lembrar, mas eu vou falar da minha última. Foi 16 horas de voo até o Catar e Meu mais 5 até Deus. Moscou. Mas a primeira vez É eu... muito tempo, gente. É muito, é desesperador, eu não gosto. Não dá nem pra falar assim, vou abrir a janela aqui pra dar uma respiradinha. Vou colocar a cabeça pra fora. Não, verdade, é horrível. É a única parte que eu não gostava, de fato. Mas eu acho que o que cooperou foi isso, né? Eu não ir com essa expectativa muito alta. E realmente foi muito difícil, porque a faculdade tem um método bem difícil do que nós estamos acostumados, porque aqui você chega na sala de aula e o professor te ensina. E lá não, você já tinha que saber o conteúdo. Você tinha que estudar em casa lá. Tipo, ele só tira dúvidas. Ele tira dúvida, ele discute, ele pergunta oral. Então era bem diferente, né? Inclusive tinha aula que era prova, né? Aquela aula ela te dava uma nota. Toda aula você tinha uma nota. Porque ali provava que você foi preparado ou não. Vixe. As provas eram orais, pouquíssimas provas, só nos primeiros anos eram escritas, as outras eram todas orais, então você tinha que saber o conteúdo. Tinha outra coisa que, se você não passasse nos exames, você tinha 3 tentativas, senão você voltava 1 ano de curso. Nossa. E eu só reprovei uma vez. Tipo, você não levava uma matéria como dependência, você voltava um ano. Tudo. Voltava 1 ano. Às vezes, dependendo, você só fazia essa e mais algumas. Mas era muito raro eles deixarem você ficar 1 ano só fazendo uma matéria, né? E lá onde que você morou? Tinha, Era tipo República na faculdade? Tinha República, que era na rua da faculdade, um prédio enorme. Mas eu cheguei lá já para morar em apartamento, né? Porque eu fiquei com muito medo, assim, né, de sumir as coisas. Eu ficava pensando assim, onde eu vou lavar roupa? Eu não conseguia imaginar dividindo, assim, né, as coisas. Mas aí eu fui morar no apartamento, né, conheci uma menina lá, ela foi, dividiu comigo. No primeiro ano, até o meio do ano, a gente dividiu o apartamento. Depois eu fui morar sozinha, nossa, foi maravilhoso também. Aí depois dividi apartamento com 2 meninas e foi muito bom, muito, são amigas minhas até hoje. E como que era a comida lá? O que você achou assim, de mais diferente? Diferente. Você vê que minhas perguntas são tudo de gordo, né? O que você comeu lá? Não, então, eu acabei adaptando muita coisa do Brasil, assim, né? Levava muito pacote de feijão na mala, arroz, as coisinhas que eu gostava de comer, leite em pó. Porque o arroz é estilo arroz para risoto, sabe? Então demorei muito a aprender a fazer aquele arroz, acertar o arroz, né? Ele mais gordinho. Eu demorei muito, mas é um arroz maravilhoso, mas acertava assim, ó, ficava maravilhoso. Mas eu não comia nada deles, não. Eles gostam muito de purê, o estrogonofe deles é diferente, o nosso é muito mais gostoso. E uma coisa que eu falo é que a culinária da Rússia, ela não é que ela não é boa, né? Não é boa pro meu paladar.
Mas também tem outra questão, eles aprenderam a sobreviver, né? E não a degustar aquela comida, Eles ter o comem prazer. para viver. Porque eles passaram muita fome, né? Muita necessidade na Guerra de 45 ali. Muita gente passou necessidade, porque não tinham o que comer, né? Tinha um rapaz que era amigo do meu pastor que falou que ele lembra do pai dele fazendo chá de casca de árvore para ter gosto só, porque eles não tinham nada para comer. Tanto que ele passou por isso e ele tem uma garagem só de alimento estocado. Sério? Ele tem uma fazenda que ele cultiva os frutos, assim, faz muita geleia, né? E aí ele, eu acho que pegou, assim, esse trauminha, né? De isso pode acontecer a qualquer momento. E recentemente eles passaram por um problema, né, com a guerra. Então, muitas marcas saíram, então eles tiveram muito medo de acontecer de novo. E na verdade, já que você tocou nesse assunto, você é uma dupla sobrevivente na Rússia. Porque ela passou uma pandemia no meio da faculdade e a guerra, que está até hoje. Até hoje. Né? E como que foi isso? Porque assim, por exemplo, aqui fechou tudo na pandemia. Então, assim, ficou escolas fechadas. Por um tempo até só ficava mercado e farmácia, só que bem restrito. Uhum. E lá, como que foi? Também essa restrição aconteceu normalmente, né? Nós ficamos em casa, tendo aula online. Um tempo depois, quem quisesse voltar para o seu país já que ia continuar, porque sempre ficava naquela, isso vai acabar, e nunca acabava, né? E ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Durar tanto tempo. Tanto tempo. Então aí a faculdade abriu mão, né? E falou assim, quem quiser vai, né? Foi bem sofrido, porque as aulas eram ao vivo e o fuso horário era bem diferente. Às vezes, às 3 da manhã, 6 horas. 6 horas. Às vezes era 3 da manhã aqui e lá era 9. Lá era 9? 9, né? Da manhã. E aí você tava, tipo, acordando pra ter aula? Assim, com 2 palitos, assim, morrendo de sono. Mas deu tudo certo. E a guerra, assim, né, que não é a nossa realidade, a gente não tem isso. A vida do russo continuou normalmente e a gente ficava apavorado. Eu não fiquei tanto. Isso foi o que minha mãe mais estranhou, assim, e ela só esperava eu dizer assim, mãe, não aguento mais, para ela falar, vem agora. E quando aconteceu, eu falei, mãe, eu tô ficando um pouquinho assim, ó. Pois pode vir embora. Arruma tudo e vem embora. Foi assim. Aí eu descobri que a minha mãe já não dormia mais, que a minha mãe tava bem mal. Preocupada com... Porque a gente via, por exemplo, na televisão, hoje, esses dias eu tava até comentando com os adolescentes, que as coisas ruins, às vezes as pessoas se acostumam, né? Por exemplo, eu falei assim, gente, como que a gente pode se acostumar com uma guerra que está acontecendo nesse momento entre Rússia e Ucrânia e os jornais não se falam mais, tá tudo bem, a guerra tá lá, a gente tá aqui. Exatamente, para você ver como teve duas, assim, extremidades, né? Quando começou, a TV foi extremamente sensacionalista. Eu acho que a programação normal da TV até parou para mostrar só isso. Porque em Portugal, quando eu fiquei, né? Eu fui para Portugal na guerra, achando que ia acabar rápido, e só era isso a televisão. Não tinha outra programação. E aqui também. Aí eu fiquei pensando, e hoje continua. Olha só, eu estava aqui no Brasil, o Putin foi reeleito, eles atacaram pesado as cidades. A minha cidade foi super atacada, a cidade que eu morava. Não passou nada na televisão, não passou nada. Eu não vi. Igual foi no início. E no início, a minha cidade não foi atacada. Não, ela foi, mas o antimíssil, né, bloqueava. E dessa vez foi muito mais. E nenhum jornal ficou sabendo. E é engraçado, assim, não é engraçado, é triste. Nós, mesmo que de longe, nos acostumarmos com essa realidade. Como se isso não fizesse diferença na nossa vida. Ah, não, é daqui, são 6 horas, né? É um fuso de 6 horas, lá para lá, mais 20 horas para chegar lá, mas assim... Gente, são seres humanos, são vidas, né, que estão ali. Exato, muita gente. Mas nunca parou, né? E a mídia não fala mais sobre isso. Bom, faz muito tempo que eu não assisto, não paro para assistir um jornal mesmo.
Normalmente estou vendo mensagem mais pelo Instagram, alguma coisa assim. Mas assim, o pouco que tenham visto, não tenham visto muitos relatos sobre isso, não. A não ser, assim, um minuto durante a programação de 24 horas, né? Ah, vamos lembrar. Tá do mesmo jeito lá. Vamos, programação que Exato. segue. É verdade. E essa questão, assim, por exemplo, quem tá de fora, entrar só um pouquinho na questão política da Rússia. Quem tá de fora, imagine um governo frio, um governo totalmente meio que autoritário. Daqui a gente tem essa impressão assim, que lá é tudo muito frio, que lá é tudo muito burocrático, que lá é tudo assim. É essa sensação que você tem quando tá lá ou não? Para eles tá tudo bem? Não, além de para eles estar tudo bem, né, tem uma questão que é de o quanto eles são independentes, né? As marcas saíram, ele nem ligou. Muitas sanções aconteceram, Sim. né, para poder bloquear a guerra, né, e ele retroceder. E isso não aconteceu. Isso não fez nem cócegas, nem na economia do governo, em nada, não abalou em nada. Parece assim, né, que ele é muito rico, ele pode patrocinar essa guerra durante anos e a economia manter igual. E então eu acho que muito é por isso, né? A frieza deles é em relação a gente já viveu isso, a gente já sabe como é. Não é tão aterrorizante como se fosse aqui. A gente nunca viveu, a gente não sabe como é. Você saberia para onde ir? Não, nem sabia. Né? Então lá tem os bunkers. Tem, e exatamente. Então lá tem tudo isso, né? Tem sirene, toda a cidade tem sirene. Eles faziam teste direto, mandavam SMS para todo mundo, falava assim, ó, vai ter teste de sirene 10 da manhã, então só para saber que é um teste. A gente não tem nada disso aqui, a gente tá aqui do lado de um arsenal. E não tem nada disso aqui, né? Nem os próprios militares aqui do quartel, talvez. Sabe o que é engraçado? Quando eu era pequenininha, eu falava assim, perguntava para os meus pais o que era arsenal. E uma vez a resposta que me deram era assim, é o primeiro lugar que vai ser atacado quando tiver guerra. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, o dia que tiver guerra no Brasil, Barueri vai virar pozinho, porque aqui tem um arsenal, que não sei o quê. E a gente nunca parou para falar sobre isso, para pensar sobre isso, porque a gente acha que é uma realidade tão distante que é diferente da deles, né? Exato. Eles já se preparam para isso e se acontece alguma coisa, eles sabem exatamente o que fazer, né? Exato. Eu não saberia. Mas a cidade é muito preparada. Todas as cidades. A minha cidade era bem pacata, de interior. A gente tá o quê? 5 horas de Moscou, da minha cidade para Moscou. E tinham mesmo a defesa de antimíssil que qualquer uma outra. Tanto é que nunca aconteceu nada. Tinha estilhaço, algumas coisinhas quebradas, janela quebrada. Pelos tremorezinhos. Exato. Ou às vezes caía estilhaço ainda do céu de alguma bomba, mas nada. E a faculdade... Rússia não foi atingida em nenhum %. A faculdade continuou sua programação normal. Normal. Tinha dia assim que o pessoal mandava assim, a gente tinha um grupo de brasileiros, o pessoal assim, certeza que amanhã a faculdade vai cancelar todas as atividades. Seguia normalmente. A gente está acostumado aqui no Brasil que acabou a água, não tem aula. Não tem aula. Acabou não sei o que, a professora escorrega, não tem. Não tem. Ela vai arrastando. Alagou, não tem. Agora, Sara, em questão de matérias que você estudou, quando você compara com a grade curricular de um curso de medicina aqui, ele é bem completo, ele é bem equivalente? É bem completo, equivalente, né? Eu tive algumas aulas assim que eu não sei se tem na grade aqui, no começo do curso, mas é bem parecido, tem até mais horas. O estilo de aula é diferente, igual eu contei. Bem mais puxado. 6 dias na semana, né? De segunda a sábado. Os primeiros anos são mais complicados, porque assim, ó, não é assim, aquele prédio é da faculdade, você é da sala 10, não é. São departamentos, existe o departamento de bioquímica, de fisiologia, de biologia, então cada departamento é uma sala diferente. Às vezes no mesmo prédio e às vezes totalmente longe. Às vezes na mesma rua, porque a faculdade tem um complexo muito grande, enorme, a faculdade é gigantesca.
Só que às vezes um complexo dela é lá subir naquela avenida lá em cima. E a gente do mundo inteiro que vai para lá? Do mundo inteiro. E existe essa, por exemplo, existe essa facilidade do governo em aceitar esses estudantes? Existe, né? Tem toda essa documentação que eu precisei, é teste de HIV, de uso de drogas, né? Você tem que fazer, é obrigatório esse teste. A única coisa que não fica lá é HIV positivo, né? O restante eles aceitam normalmente. Aí você faz uma prova, que é assim essa prova. Você inicia o curso de medicina e você vai fazendo essa prova se você não passar. Você vai até você passar. Eu passei de primeira, assim, né? Mas é muito mais fácil. A prova é bem facinho, assim. Conhecimento, a gente escolheu biológica, aí caiu química e biologia. Não tinha... Aí caiu russo, só que ninguém era fluente, então eles deram essa colher de chá. E aí as perguntas de biologia e química era muito fácil. E todo mundo passou. Eu não lembro de ninguém que não passou na prova. E qual matéria que você mais gostou nesse período seu de graduação em medicina? Em português, o clínico geral. Eu gostei muito, né? Que você começa a terapia, acho que no terceiro ou quarto ano, e vai até o final, que é formação do clínico geral, né? Que começa no terceiro e vai até o sexto ano. Foi a parte que eu mais gostei. Porque foi muita repetição, né? E cada vez mais coisas novas. Eu não gosto muito de cirurgia, gosto muito de clínica médica. Acho que é a área que eu mais Que gostei. vai mais de encontro com a sua primeira graduação também, não vai ou não? Não, porque na verdade eu gostaria de fazer residência de dermatologia, né? O meu top 3 é dermatologia, clínico e pediatria. Eu gostaria mesmo de ser uma dermato. Mas, vamos ver, né? Já tenho 32, é um curso, é uma residência muito disputada, dermatologia. Mas não sei, ainda não pensei. Meu foco agora é o Revalida, né? Então, focar no Revalida. E esse revalida, você tem um prazo para fazer? Por exemplo, você terminou sua faculdade lá quando? Agora, em fevereiro. Em fevereiro, aí você vem embora. Aí esse ano você vai fazer a prova? Ou como que funciona? O aluno pode, o médico, né, formado no exterior, pode fazer quando ele quiser, não tem prazo. Eu tenho amigos que passaram agora e formaram há 7 anos atrás. Entendi. Mas estavam inseridos no mercado de trabalho, fazendo outras coisas, mesmo sem CRM. Eu tenho uns programas que o governo permite, né, fazer isso. Mas passaram agora e tudo bem, né? A gente até conversou sobre eu não gosto de ficar me comparando. Fulano passou em 6 meses, fulano passou em 1 ano, né? E tem esse rapaz que passou em 7. Eu não gosto de ficar me comparando, eu vou sempre no meu tempo. É que cada um tem seu ritmo, né? Exato. Então eu respeito muito isso em mim, porque senão pode demorar, vir muita ansiedade. Eu vejo que muita gente inteligentíssima não passava. Eu falava assim, não é possível. Não é um problema, às vezes, de conteúdo. É um problema de preparo psicológico, Exato, né? Exatamente. Tem gente que começa a estudar de uma forma, vê que não deu certo, muda totalmente, assim, em cima da prova. Isso agora funciona pra mim, né? Eu tenho uma amiga que falou isso. Sara, faltando 1 mês pra prova, do nada eu mudei totalmente o meu método de estudo e ela passou, assim. Olha aí. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda, pai. Porque me ajuda a achar logo esse método. Não deixa pra cima da hora. Eu tenho muita dificuldade, o meu método de estudar é bem complicado. Mas eu sigo todo um cronograma de um curso e o que você normalmente faz? Você separa as matérias e as horas que você vai gastar em cada uma delas? Ou vai fazendo ao léu? Não, eu não determino tanto de tempo, porque às vezes aquela tarefa do dia são só 25 páginas e às vezes é um assunto fácil, mas às vezes é 50 páginas e o assunto assim extremamente difícil. Entendi. Com vários critérios diferentes de manejo para criança, para pacientes imunodeprimido, gestante, né? Como que é um tratamento para gestante que não é igual de uma criança. Então, isso perde mais tempo para você memorizar aqueles critérios de tratamento, duração, dosagem, né?
E aí, tipo, eu não determino assim, essa aula tem que ser em 2 horas. Não, até porque no cronograma você vai repetir aquilo para não cair na curva de esquecimento. Sim. Então você tem de novo aquela aula dentro do cronograma e dentro daquele cronograma mais uma aula só para você responder a questão. Então eu fico mais tranquila por isso. Ele não aparece uma única vez para mim. Entendi. Então, até para você fixar o conteúdo, né? Exato. Aí agora eu mudei um pouquinho o meu método, né? Que eu vi um vídeo de uma menina falando que ela termina a aula, né? O resuminho dela no caderno, ela fecha o livro e ela tenta pensar assim, o que eu vi aqui? Ah, eu vi que tem isso. Ela vai fazendo um mapa mental dela. Sozinha, assim, de tudo que ela leu, o que ela lembra sem precisar ler, sem nada. Aí ela vai vendo assim, olha, eu lembrei disso, então isso ficou muito fixado. Vamos ver se vai dar certo. Vai sim. Sara, eu quero dizer que eu te admiro muito, que eu te acho, assim, uma menina corajosa. Antes só de ouvir falar, né? Porque as pessoas me contavam a sua história. Ai, tem uma jovem fazendo faculdade lá na Rússia de medicina. Primeiro eu achava que era uma loucura, porque pra mim, quando falava russo, eu já imaginava frio, não só de temperatura, mas as pessoas distantes. E a gente acostumado com esse toque, com esse, ai, vem cá, vem aqui, sabe? Essas coisas. Então eu te achei muito corajosa. E hoje, conhecendo pessoalmente assim, a sua história e ver a sua trajetória, que veio já de uma graduação e se planejou para fazer essa outra graduação complementar, a primeira, no exterior, te acho mais corajosa ainda, por questão de idioma, por questão de tudo, né? E eu acho que a sua história inspira pessoas, porque às vezes a gente faz, de repente, tô num técnico, mas não é bem isso que eu queria, faz uma graduação, ainda não é isso que eu queria, ainda tem chance de se encontrar. Exato. Ainda tem chance de falar assim, não, eu quero me realizar profissionalmente, então eu vou por esse caminho. Então eu acho que essa história inspira muito quem tá lá em casa, e é um dos motivos que você tá aqui hoje, contando a sua história, para que essas pessoas se inspirem. E eu quero muito agradecer nosso tempinho, já passa rápido, você viu? Muito. Você sobreviveu à Rússia e sobreviveu ao nosso podcast. E eu quero muito agradecer a sua participação, você abrir aí o seu coração, essa sua jornada incrível, e deixar uma lembrancinha para você, que é a nossa canequinha na Kombi. E eu gostaria muito, muito mesmo que você deixasse suas considerações finais para esse estudante que está pensando em fazer alguma coisa, ou para essa mãe que está com um filho aí querendo estudar fora e está desesperada, que você trouxesse uma palavra de ânimo, uma palavra de inspiração para quem está te assistindo. Obrigada pela xícara. Imagina! Olha, primeiro, né, que obrigada pelo convite. Eu gosto muito de contar essa história, esse testemunho. E eu sei que o Senhor me levou para lá porque era um propósito, né? Tanto para inspirar pessoas. Esses dias na igreja uma mulher chegou e falou assim, você é a Sara? Eu falei assim, aham. Aí ela falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. E você inspira muito a minha filha. Ela quer medicina também. E tudo que nós temos feito, né, de vender coisa e não sei o que, é para ela fazer intercâmbio, porque você vive falando do inglês, e ela vai fazer intercâmbio agora. E a filha está estudando para fazer. Preparando. E isso me alegra, né, porque o Senhor preparou isso para mim. Sim. E Ele pode preparar para qualquer outra pessoa. Sim. Muito maior. Sim. Do que eu vivi. Foi uma experiência maravilhosa, assim, os meus pais entraram de cabeça pela minha vida, por esse sonho. E eu falo sempre para eles, esse título não é só meu, é nosso. Porque eles entraram de cabeça comigo nisso, né? Nós vivemos juntos as dificuldades, as alegrias. Eles estavam lá na minha formatura e muita gente muito chique, né? Total. Minha mãe estava maravilhada. As pessoas vinham contar para minha mãe, sua filha passou por isso, por isso, por isso. A minha mãe, eu nunca contava muita coisa. Eu acho que a minha mãe não parava de falar, como você passou tanta coisa desse jeito? Como você aguentou? Mas não era porque eu era forte, era porque Deus estava comigo, né? Sim. Ele que me levou para lá e Ele cuidou de todas as coisas, do começo do primeiro dia ao último dia. E olha, os primeiros dias não foi fáceis.
muita gente foi embora. E eu nenhum momento eu pensei em ir embora. Nenhum. Em nenhum momento eu falei assim pra minha mãe, desculpa, mas eu preciso voltar. Tipo, isso não é pra mim, né? Nenhum momento. Deus realmente foi muito maravilhoso comigo em todas as vezes, assim, as dificuldades. E é isso, assim, deixem os seus filhos viverem as coisas. Isso agregou em valores para mim que nunca imaginaria, em anos de experiência que demoraria anos para eu viver tanta experiência boa que talvez eu nunca viveria se tivesse ficado aqui. Eu não estou falando que aqui não acontece testemunhos maravilhosos. Deus age nas coisas simples e age também nas coisas grandes, como eu vivi. Mas tem muita coisa que eu não teria vivido se eu tivesse só aqui no Brasil. E uma outra coisa assim que eu gosto de falar, desculpa. Imagina! É que as pessoas às vezes vão falar assim, mas o pai dela pagou. A minha família não tem dinheiro para pagar. Só que não é só sobre dinheiro. Igual eu falei que tinha muita gente com muito poder aquisitivo que estava lá e foi embora. E desistiu porque não se adaptou ao método, ao frio, um monte de coisas. E Deus me fez ficar lá. Eu tenho uma amiga que não tinha R$1 para ir para lá. Um irmão da igreja olhou para ela e falou assim, vai que eu pago 6 anos. Daqui a 1 ano ela se forma. Então, às vezes, a gente só precisa estar posicionado ou preparado, igual ela estava com o inglês na ponta da língua. Eu não estava, mas ela estava. E então, é questão de só confiarmos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Confiar e não ficar acomodado, né? Exato. Né? Se preparar para as oportunidades, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero estudar fora. Às vezes você tem uns 15, 16 anos, ou até menos. Você fala assim, com 10, 8, você fala, um dia eu quero estudar fora. Tá, pra fora onde? Para os Estados Unidos. Tá bom, então começa a caprichar no seu inglês. Não tenho dinheiro, mas tem cursinhos ali, tem sites, tem Duolingo. Começa a fazer alguma coisa, começa a se movimentar nesse sentido, Exato. Né? Eu tenho amigos que eu admirava falando inglês, aí eu falava assim, como você aprendeu inglês? Eu falava assim, na verdade eu faço inglês desde os 6 anos. Aí eu ficava... Então é uma coisa que leva tempo, não foi assim que a pessoa aprendeu. Ela investiu tempo, né? A mãe investiu conhecimento, né, nisso também. Então é só isso que eu queria dizer. Muito obrigada pelo convite. É o testemunho da minha vida, eu nunca me canso de falar sobre isso. E é isso. E quem sabe um dia escrever um livro sobre isso? Não, é porque a gente teve curto tempo, mas aconteceram muitas coisas. Tem muitas coisas durante esses anos que... Milagre de Deus, milagre na minha vida, experiências pessoais que, eu vivi. Olha, podemos esperar um livro aí, quem sabe? Olha, eu nunca pensei nisso, não. Olha aí, começa a pensar, começa a escrever, sem pretensões. Quem sabe, logo, logo a gente já tem aí o testemunho todinho escritinho aí, e inspirando cada vez mais pessoas, alcançando cada vez e deixando registrado, né? O que eu acho que a gente deixa nessa vida é legado. É as impressões no coração das pessoas. Então, quem sabe? Ó. Fica a dica! Quem sabe a gente vê o livro da Sara por aí, né, Sara? Então tá bom. E você aí que tá em casa, eu vou deixar as redes sociais da Sara. Qualquer coisa eles podem te chamar lá. Sim. E aí eles vão falar assim, Sara, me dá dica. Por que caminho que eu começo? Eu também quero fazer como você, quero me aventurar pelo mundo. E aí a Sara vai poder te dar aí um caminho, uma luzinha aí, abrir uma portinha e falar assim, começa por aqui, faz tal coisa. E você aí também vai ter grandes experiências na vida direcionadas por Deus. Só não pode ficar parado. Não pode ficar só nesse negócio de joguinho, não pode ficar só nesse negócio aí de televisão, não. Tem que sair do sofá e estudar, porque estudar é o que dá futuro, né? E segue os nossos canais, nossas redes sociais, a minha e a da Sara, e compartilha com seu amigo. Aquele seu amigo aí que tá parado, compartilha e fala, você ainda pode ser muito produtiva aí pro reino e dos céus e da terra também. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo episódio.